A revista Saúde apresenta sua nova logo. Uma marca moderna e atual, que transmite a segurança e a seriedade que a sua saúde precisa. Uma nova identidade para tornar nossa revista ainda mais forte em todo o país. Revista Saúde, inovando sempre. Bom dia, eu estou aqui com o Dr. Thiago Santos Erosi e a gente vai falar sobre diabetes. Bom dia, Edu, de novo. Quem viu ontem a aula comigo e com o Renato Zersoli, uma conversa sobre problema de colesterol. Obrigado a todos mais uma vez aí, pelo convite, pela presença. E hoje o tema vai ser sobre diabetes, que é o tema cada vez mais falado, seja para adulto ou para criança, ok? Então vamos conversar um pouquinho sobre diabetes em geral. Algumas coisas, alguns mitos que a gente ouve muito falar. Muito bom. Para quem não conhece a doença diabetes é o acúmulo de açúcar no sangue. O açúcar que a gente comumente chama de glicose na comunidade médica. O que é a glicose? É um elemento, tá? Que ele faz parte, ele é uma energia para o corpo. Ele faz com que as células do corpo funcionem adequadamente. Células do cérebro, do coração, do pulmão, de tudo quanto é lado. E só que essa glicose tem que entrar na célula para poder ela funcionar, ter a energia necessária para o seu funcionamento. Quando a gente come, a glicose fica armazenada na corrente sanguínea ou em alguns órgãos. Então, essa glicose tem que entrar do sangue para a célula. E quem que faz esse papel? É a insulina. É como se fosse a questão da porta e da fechadura. A insulina vai lá e abre a porta para a glicose entrar na célula. Okay? Então, a insulina tem essa função. É um hormônio que é produzido no pâncreas, todo mundo produz, ok? E faz essa entrada da glicose da corrente sanguínea para a célula. Tá? E o que é o diabetes propriamente dito? É uma doença onde você tem um acúmulo de glicose no sangue. Então, ele não consegue entrar na corrente sanguínea. Tá? Tem duas situações as principais que a gente costuma ver em caso de diabetes. Ou a pessoa deixa de produzir insulina, ou o corpo está provocando como se fosse um obstáculo, tem alguma coisa atrapalhando para a insulina fazer o efeito dela, a ação dela fica atrapalhada. Então, só para exemplificar, os diabetes que a gente mais costuma ouvir falar seria o tipo 1 e tipo 2. Tem outros tipos de diabetes, tá? Mas a gente vai se atentar mais ao tipo 1 e ao tipo 2. Apesar do nome igual, são situações diferentes. O tipo 1, que costuma acometer mais crianças e adolescentes, mas adultos podem ter, claro, diabetes tipo 1, é aquela doença em que o pâncreas deixa de produzir insulina. Então, tem alguma coisa atrapalhando a produção de insulina. Normalmente, tem a produção de anticorpos, que são aquelas células de defesa, que ataca o pâncreas e aí dificulta a produção de insulina. Ok? Então, esse é o diabetes tipo 1. E o tipo 2, que todo mundo fala entre aspas, que seria o diabetes do adulto, mas eu pus entre aspas porque pode acontecer também em crianças e adolescentes, agora está começando a aparecer um pouquinho mais de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. O tipo 2, o que acontece? Você tem alguma coisa atrapalhando a ação da insulina. Então, a insulina está sendo produzida normalmente pelo pâncreas, só que alguma coisa está atrapalhando a ação dela. Normalmente é essa gordurinha aqui do abdômen. Então, essa gordura em excesso atrapalha a ação da insulina. Ok? Então, são dois mecanismos diferentes para uma mesma doença. Então, o tipo 1 é dificuldade na produção de insulina, e o tipo 2, dificuldade na ação da insulina. Ok? Quadro clínico,
Normalmente, o tipo 2 costuma ser mais assintomático, mas pode aparecer sintomas, que eu vou comentar daqui a pouco. E o tipo 1, normalmente quando a gente descobre, a pessoa abre com sintomas. É claro que até abrir os sintomas demora um tempo, mas às vezes a gente não tem o costume de fazer o exame de glicose no sangue de praxe. Então, muitas vezes quando se descobre a doença, quando a pessoa vai apresentando quadro de diabetes propriamente dito. E quais são os sintomas? A pessoa começa a tomar muita água e urinar bastante. Por quê? Vamos pensar. A glicose, teoricamente, tem que ir para dentro da célula, certo? Mas ela não vai, ela fica na corrente sanguínea. E aí o corpo entende que tem muita glicose no sangue e tem que eliminar essa glicose. Como? Uma das formas de eliminação seria pela urina. Então, começa a eliminar a glicose pela urina. Então, começa a aumentar a excreção de urina, de glicose pela urina. Então, a pessoa começa a fazer xixi toda hora, várias vezes por dia, em grande quantidade. E pode perguntar para quem é diabético, os diabéticos vão até comentar o seguinte, que junta formiga na urina. Por quê? Muita glicose no sangue, na urina, fica docinha, ela está mais adocicada. Então a formiga vai lá, aproveita e coloniza aquela urina. Então o pessoal faz xixi e está cheio de formiga na privada, no vaso sanitário, por exemplo. Tá? E como você está urinando muito, você vai tomar muito líquido para não desidratar. Então, urina muito, toma muito líquido ao mesmo tempo. Ok? O que pode acontecer também? A pessoa tem muita fome. Por quê? Não está recebendo energia. É como se você estivesse em jejum, entre aspas. É só para dar um exemplo. É como se o saco estivesse vazio. Então, ela vai querer comer para botar energia lá dentro. Então, ela come, até dizer chega. E a reserva corporal, que a glicose, às vezes, você fica reservada no corpo, no fígado, no músculo, na gordura, o corpo vai consumindo essa reserva e a pessoa vai perdendo peso também. Isso é muito comum aparecer nas descompensações do diabetes. Tá? Normalmente, no tipo 2, a pessoa tende a ser mais obesa. No tipo 1, a pessoa costuma ser mais magra. Tá? Mas os sintomas principais seriam tomar muita água, urinar muito, comer muito, perda de peso, queda do estado geral. Quando perceber principalmente esses sintomas, tem que procurar o médico ou fazer aquela pontinha de dedo, que a gente até fez uma campanha aqui domingo aqui em Ribeirão Preto. Tem um aparelho chamado glicosímetro, que você coloca uma fitinha, aí você fura o dedo e você pode ver como é que está a tua glicemia. De acordo com o valor, você pode ter o diagnóstico de diabetes. Então, numa situação dessas, você já tem que procurar um médico para poder ver se tem diabetes ou não. Perfeito. Você perguntar, quer falar alguma coisa? Eu acho só que a gente poderia dar uma passadinha rápida na diabetes gestacional. Talvez seja uma dúvida que o pessoal possa ter. Tá. Só para explicar, diabetes gestacional é aquele momento que a gestante, então ela não tinha diabetes antes da gestação e de repente começou a ter diabetes durante a gravidez. Por quê? Normalmente nesses casos é como se fosse no tipo 2, a insulina tem uma dificuldade de ação. Então ela não age direito, acumula glicose no sangue, aí aumenta a glicemia. Então o diabetes gestacional é parecido com o tipo 2, mas não é igual. Por quê? No gestacional a mulher adquire na gestação e depois que a criança nasce normaliza. Se a gestante já tem diabetes, então vamos pensar, se a gestante já tem diabetes tipo 1, durante a gravidez ela vai ter diabetes tipo 1. Se a gestante já tem tipo 2, na gestação ela vai ter tipo 2. Agora, se ela tiver a diabetes na gravidez e desaparecer depois da gestação, é gestacional. E se ela começar a ter quadro de diabetes na gravidez, aí a criança nasce e persiste a glicemia mais alta, provavelmente é tipo 2 também, mas que abriu o quadro na gravidez. Isso pode acontecer também. Perfeito. Tá? Todo quadro de diabetes tem que fazer um segmento,
com o endocrinologista, tá? Como que a gente descobre se a pessoa tem diabetes? Então vamos lá. Todo mundo fica preocupado com a glicemia do jejum e depois de comer. Então são duas situações diferentes. Uma coisa é a gente ver a glicemia antes de comer e outra é a glicemia depois de comer. Isso para diagnóstico e para tratamento. Então, para diagnóstico de diabetes, como que funciona? Glicemia, você faz um jejum normalmente de 8 horas que o pessoal pede. Então, se a glicemia estiver entre 70 e 100 de jejum, então sem comer nada, se a glicemia estiver entre 70 e 100, está normal. Se tiver entre 100 e 125, entre 100 e 125, a gente considera como glicemia de jejum alterada, mas o nome oficial agora é o tal do pré-diabetes, e de 126 para cima, diabetes. Então, de novo, entre 70 e 100, normal, entre 100 e 125, pré-diabetes, de 126 para cima, diabetes. Mas atenção, são duas medidas do sangue. Então, você faz, por exemplo, você está em casa, você não está com sintoma nenhum, que a maioria dos casos começa sem nenhum sintoma, você faz uma ponta de dedo em jejum, você acordou, deu 180 na ponta de dedo. Você já fica meio atento porque está em jejum. Aí você vai no médico. Aí faz a glicemia do sangue, que é um pouquinho diferente. Aqui a glicemia capilar que a gente chama, os vasos capilares são vasos que vêm aqui na pontinha do dedo. Você tem alguma diferença de glicemia, cerca de 10 a 15% em relação da veia, tá? E você pode ter erro de calibragem do aparelho às vezes. Então você tem que confirmar no sangue. Só que aí você faz na corrente sanguínea. Você colhe o sangue lá em jejum. Deu 140. Você tem que fazer um segundo teste para ver se essa glicemia está alterada em jejum. Aí, com duas alteradas, você confirma ou diabetes ou pré-diabetes, de acordo com o intervalo que ele tiver classificado. Outra opção é colher a glicemia 2 horas depois de comer. Que aí a glicemia costumeiramente aumenta. Porque a insulina tem duas ações. Uma no jejum, para manter a glicemia, para evitar uma hipoglicemia. E depois de comer, a insulina faz com que não tenha hiperglicemia. Então, no jejum, evita que a insulina evita que a glicemia baixe muito. Então, ela faz um controlezinho, diminui, aumenta a produção para manter aquela coisa de não dar nem hipo nem hiper. E depois de comer, evitar uma hiperglicemia importante, ok? Depois de comer, qual que é a classificação? Até 140 normal, entre 141 e 200 glicemia de jejum alterada, que seria intolerância à glicose, antigamente a gente comentava muito, e acima de 200, diabetes, ok? Isso 2 horas depois de comer e também seguindo duas medidas. Tá? Então, você fez a ponta de dedo depois que comeu, deu 230. Está alterada aí, mas você tem que fazer a do sangue também. Tá? E aí a gente faz o diagnóstico, tá? E lembrando que, normalmente, o diabetes tipo 2 está associado principalmente a excesso de peso, mesmo em crianças e adolescentes. Hoje a gente associa muito o diabetes tipo 2 com o diabetes do adulto. Mas não é bem isso. É que a maioria dos casos é em adulto, que a maioria dos obesos são adultos. Só que a incidência de crianças e adolescentes obesos está aumentando e você pode encontrar, sim, diabetes tipo 2 por dificuldade na ação da insulina, seria a resistência insulínica que a gente tanto comenta. Você pode acometer também crianças e adolescentes. Tá? E no tipo 1, que é mais comum aparecer em crianças e adolescentes, só que aí durante o tratamento ela vai perdurando até a vida adulta, as pessoas costumam ser magras. A pessoa não sente nada, de repente começa a ter todos os sintomas de diabetes e a glicemia está lá 300 a 400. E aí acaba internando e aí acaba seguindo o tratamento. Tá? Algumas coisas que eu queria falar, que eu acho importante comentar, de alguns mitos de diabetes.
que eu acho que é importante a gente comentar. Eu falo muito na minha fanpage, acho que vale a gente comentar um pouquinho a respeito de mitos sobre diabetes. Em primeiro lugar, todo mundo associa que a culpa do diabetes é o doce. Não é verdade isso. Eu sou diabético porque como muito doce. Doutor, eu sou diabético, mas eu não como doce. Isso não tem nada a ver. O fato de comer doce não quer dizer que vai levar a pessoa a ter diabetes ou não. Esse é o primeiro detalhe. Porque o que aumenta mais rapidamente a glicemia, num tempo mais curto, são os carboidratos. O que tem carboidrato? Tudo bem, doce tem por causa do açúcar, mas arroz tem, massa tem, pão, outros elementos tem. Então não é só questão de doce. São várias conjunturas que se juntam para a pessoa ter diabetes. Ok? Então esse é o primeiro mito que a gente tem que tomar cuidado. Segundo mito, diabetes não é contagioso. Eu até fiz uma hashtag que diabetes não é contagiosa. Então, vamos gravar isso. Né? Você não pega diabetes, você pode conversar, ter contato com o diabético à vontade. Eles não transmitem diabetes. Okay? Isso é um dos maiores mitos que a gente tem que tirar mesmo. Não passa pelo sangue, não tem nada a ver isso daí. Ok? Outro mito de que quem usa insulina, principalmente o diabetes tipo 1, que daqui a pouco eu vou comentar do tratamento, que a insulina pode provocar impotência sexual, pode provocar problema no corpo, que necessariamente a insulina engorda. Não é mito tudo isso, tá? No tipo 2, você pode acabar usando insulina numa situação que você não tem um bom controle, medicamento oral, mas no tipo 1, o tratamento é insulina. Não tem alternativa, tá? É isso, ou senão a pessoa corre risco de morte, tá? Então a insulina é segura, todas, seja da rede pública, seja comprada, e insulina é fundamental para a pessoa sobreviver, ok? Então esse é outro mito que a gente tem que tirar de mente. Você tem algum outro mito que você lembra? Eu estou tentando lembrar. Se alguém lembrar de algum mito aí, pode comentar alguma frase aí que já tenha ouvido falar. E assim, mais coisas. Diabético pode fazer atividade física, que é importante para manter o controle glicêmico. Pode ir para a escola, a criançada vai para a escola, pode viajar. Okay? Você pode fazer o que quiser. Diabético é para ter vida normal. O fato de ter diabetes não limita a pessoa de brincar, de correr, namorar, casar, ter filhos. Ok? Só para a gente tomar um pouquinho de cuidado para não achar, não julgar o diabético como um coitadinho. Tá? Eles até ficam ofendidos por conta disso. O diabético é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem dificuldade na metabolização do açúcar, da glicose. Alguns vão usar insulina, outros medicamento oral, outros vão ser só alimentação, quando é diabetes tipo 2, né, porque no tipo 1 tem que usar insulina, mas todos podem ter vida normal. Então a gente não pode tratar ele como coitadinho, não é para ter dano, não é para ter pena, não. Na verdade ele está lá e vou falar. Normalmente os diabéticos nos ensinam muito, como alimentação adequada, eles conseguem se virar com um monte de coisa, eles passam por situações assim, às vezes até chatas, mas eles conseguem transformar aquilo num ensinamento de vida. Então, um diabético tem vida absolutamente normal. Não é para ter medo de conviver com o diabético. Né? Tem algumas pessoas que falam sobre os controles do sono do diabético. Tem alguma relação do sono? De dormir um pouco mais de dia, faltar sono à noite? Não, esse negócio do sono é para todos, independente de diabético ou não. Não tem relação do sono, de dormir mais ou menos para controle do diabetes. Não tem isso. E lembrando que para diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, uma coisa que a gente tem que lembrar, antes de falar um pouquinho também de tratamento, diabético, cada um é cada um. Então, cada pessoa vai usar um tipo de insulina, cada pessoa vai usar um tipo de tratamento medicamentoso, tá? Mas um diabético é de um jeito, o outro é de outro.
Não quer dizer que o tratamento vai ser igual para todo mundo. A dose é diferente, a aplicação, o horário da aplicação é diferente. Então, não dá para ficar comparando um com o outro. Que é outra coisa que às vezes a gente vê, que às vezes a pessoa fala assim, aquele tratamento é uma porcaria, não serve. Depende. Tem pessoas que o tratamento, que a pessoa pode, que fulano de tal pode achar que o tratamento é uma porcaria, para o outro funciona. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não julgar o tratamento do outro. Ok? E o que eu queria comentar também, quais são os principais problemas no diabetes, que a gente vê, principais complicações do diabetes, que acho que é importante a gente comentar. Primeiro, hipoglicemia, não estranhe, eu estou falando de diabetes, mas aí tem comunidade de hipoglicemia, principalmente em diabetes tipo 1 ou no tipo 2 em idosos, isso é mais comum. Tá? A gente tem que tomar cuidado com a hipoglicemia, porque a hipoglicemia é um evento perigoso, que se não tratado pode acarretar na morte da pessoa. Mas os diabéticos, graças a Deus e com um bom treinamento, eles já estão ficando muito acostumados com uma situação de hipoglicemia, como socorrer. Tá? A hipoglicemia, quando tem pouca glicose para as células e na corrente sanguínea, em ambos. Então, os sintomas principais seriam tontura, náusea, vômito, desmaio, convulsão. Às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum. Okay? Normalmente, uma hipoglicemia a gente considera abaixo de 50, tem situação que a gente joga para 60, mas abaixo de 50 é uma hipoglicemia. E por que a gente tem que tomar cuidado em diabéticos, principalmente idosos e nos diabéticos tipo 1? Porque o idoso já tem uma dificuldade de comer. Aí você toma hipoglicemia e a reserva dele já é baixa. Então, a hipoglicemia já fica mais perigosa. E no diabetes tipo 1, que precisa de insulina para o tratamento, quando a pessoa não come, o que pode acontecer? A glicemia está caindo, só que a insulina está rolando pelo corpo. Então, o risco de hipoglicemia é maior. E se não socorrer, aí não adianta. Ela vai ter hipoglicemia, às vezes grave e às vezes até fatal. E o socorro é com alimentos doces, que é um outro mito que a gente tem que, eu já vou emendar aqui, que o diabético não pode comer nada doce. Pode, com as restrições, com os cuidados devidos, tudo, mas o diabético pode comer doce. Imagina uma criança que tem diabetes tipo 1 no aniversário e você fala para ela, não, você não vai comer nada. Será que é legal fazer isso? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. É claro que ela não vai comer toda hora, mas vez ou outra não há problema. Tem como corrigir esse que vai comer lá no aniversário. E numa hipoglicemia você tem que dar uma coisa doce. Um suco, um refrigerante, tem sachês de glicose. Às vezes o próprio açúcar você esfrega na bochecha. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento quanto à hipoglicemia. E outra complicação seria a hiperglicemia. A hiperglicemia em excesso, o que ela pode causar? O quadro mais grave, principalmente em diabetes tipo 1, seria a cetoacidose diabética. É um quadro extremamente grave, que é quando a pessoa abre o diabetes tipo 1, normalmente pode cursar com cetoacidose diabética, que a pessoa está no consumo, a pessoa não tem glicose, e aí começa a produzir outras fontes de energia para poder fazer com que o coração, o cérebro e outros órgãos funcionem. Então, começa a produzir corpos cetônicos, o sangue fica mais ácido, a pessoa fica desidratada, e se não tratar a tempo, então ela começa a ter muita dor abdominal, vômito, um hálito parecendo um cheirinho de maçã podre, você sente o cheiro do hálito dela, parece que ela está parecendo que está com uma maçã podre. A pessoa começa a respirar com dificuldade, e é um quadro grave que, se não tratar a tempo, se a pessoa não for a tempo para o hospital e não tiver uma intervenção médica, ela pode matar. Então essa é uma das complicações agudas. E a longo prazo, se a pessoa não cuida do diabetes, ao longo média de 4 a 5 anos, ela vai deixar a glicemia sempre alta, 300, 400. Se ela não cuidar,
ela pode provocar lesão nos olhos, retinopatia diabética, nos rins, nefropatia diabética, podendo levar até a diálise, ok? Dificuldade na cicatrização das lesões da pele, ok? Então, e problemas de inervação, mãos, pés, a pessoa não sente, tem diminuição da sensibilidade, formigamento. Então, tudo isso tem que tomar um pouquinho de cuidado para justamente a gente não causar problema na pessoa, ok? Então, ter um bom controle glicêmico, porque assim, outra coisa que é importante a gente comentar. Já nós, quem não tem diabetes, a glicemia não é constante, assim, não é uma linha reta nas 24 horas por dia. Ela varia durante o dia. Então, acorda com 75, depois sobe para 100, depois para 80. Ela não é uma linha reta. No diabético, isso vai acontecer também. Porque às vezes o pessoal fica com medo e quer que fique sempre o mesmo valor 24 horas por dia. Isso é impossível. Porque uma coisa é a glicemia antes de comer, outra coisa é a glicemia depois de comer. É muito diferente. Tá? Então ela não vai ficar reta. O que a gente tenta fazer é evitar a hipoglicemia, deixar a glicose muito baixa, ou a glicose muito alta também, para evitar aquelas complicações que eu comentei. E também, aqui é importante a gente comentar, a gente tem que evitar grandes flutuações de glicemia. Então, é aquele diabético que tem uma hora 80, outra hora 350, outra hora 200, outra hora 400, outra hora 100. Então, você começa a flutuar muito a glicemia, isso também não é legal a longo prazo, porque você aumenta o risco de hipoglicemia nas quedas e essas subidas e descidas também podem causar lesão nos olhos, nos rins, na inervação na pele. Então a gente tenta manter uma constante da glicemia, mas não vai ficar linha reta, mas também não é para variar demais. Perfeito. O que mais tem que comentar? Acredito que o tratamento, né? Importante. Tanto para o tipo 1 tipo 2. Tá. Então vamos lá. Aliás, antes do tratamento, eu queria comentar uma coisa que até só para acrescentar aqui. Quem é diabético conhece esse exame, que tem o da glicemia, tem a glicemia pós-prandial, tem outros exames, mas um exame que a gente faz muito é a tal da hemoglobina glicada. Quem é diabético conhece. O que é esse exame de hemoglobina glicada? A hemoglobina é aquela célula que fica circulando na corrente sanguínea, que dá aquela cor avermelhada lá do sangue. Ela carrega oxigênio e nutrientes. E quando vai acumulando muita glicose no sangue, que não entra na célula, ela faz uma marcação, tipo carimbo na hemoglobina. Então a hemoglobina fica marcada com glicose. Okay? E isso vai marcando e vai ficando um bom tempo, porque até a célula se degenerar, a hemoglobina, leva 3 a 4 meses. Ela circula 3 a 4 meses, depois ela quebra. Aí que ela é destruída. Então essa glicose, quando marca a hemoglobina, ela circula por 3 a 4 meses depois que ela se quebra e é destruída. Então, essa hemoglobina glicada é uma porcentagem que a gente calcula ali, que estima a glicemia dos últimos 3 a 4 meses anteriores. Então, nós estamos agora em fevereiro. É como se ela pegasse a glicemia média, então, fevereiro, de outubro a novembro para hoje. Então, ela pega a glicemia dos últimos 3 a 4 meses, tem uma média, ela calcula em porcentagem. Tá? E com ela a gente pode fazer diagnóstico também de diabetes e para ver o controle do diabetes. Então, como que funciona? A hemoglobina glicada, que é um exame de sangue simples, abaixo de 5,7. Também são 2 medidas. Abaixo de 5,7 está normal, entre 5,7 e 6,4 seria o pré-diabetes, e de 6,5 para cima, 2 medidas diabetes. Normalmente os diabéticos têm uma hemoglobina glicada de 7,5, 8. Quando abre o quadro, a hemoglobina glicada
é maior, tá? Então, ele é um parâmetro também para a gente ver, principalmente, até diagnóstico, mas para controle. Só que aí a gente tem que fazer uma observação. A hemoglobina glicada é muito boa para controle do diabetes, ok. Só que, se você tem uma variabilidade glicêmica muito alta para cima ou para baixo, assim, então a hemoglobina glicada tende a ficar normal, menor possível. Porque como é média das glicemias, então ela pega a média diária das glicemias. Então, se você tem muitas subidas, se você tem muita glicemia alta o tempo todo, então a hemoglobina glicada vai ser alta. Se você tem muita hipoglicemia, então a média das glicemias está sempre baixa, então a hemoglobina glicada vai estar baixa. Agora, se você tem subidas e descidas, essa média pode dar um valor normal. Então, às vezes a pessoa tem uma hemoglobina glicada boa para controle, a gente considera em crianças 7,5, em adultos 7, por aí. Aí tem situações específicas que é bem particular. Mas, por exemplo, você tem uma hemoglobina glicada boa, você dosou, tá boa a sua hemoglobina glicada. Só que, se você tiver muita variabilidade glicêmica, não adianta. Então, a gente tenta manter uma hemoglobina glicada boa com pouca variabilidade glicêmica. Só para a gente lembrar do que é a hemoglobina glicada. Tá? Aliás, Rosmary, obrigado aí pelo carinho, pela mensagem. Tratamento. Em ambos, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação. Tá? Não é outro mito que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente fala, tira o açúcar, tira carboidrato, tira isso, tira aquilo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Quando você tentar restringir algum alimento para qualquer pessoa, é praticamente impossível. A gente tem que saber negociar com a pessoa para não exagerar naquilo. Tá? Aí tem que lembrar que nossa alimentação, aqui o Ersan não me deixa mentir, 50% a 55% da nossa alimentação diária é feita à base de carboidrato, porque carboidrato é energia imediata. Então, você vai lá e chega e tira os carboidratos da alimentação do diabético. Beleza. A glicemia vai baixar, mas vai dar hipoglicemia. Então, o diabético tem que comer carboidrato na proporção certa, e aí a gente tem que tomar cuidado com os tipos de carboidrato que ele vai comer. Não é nem restringir, não é nem tirar, é só restringir. Então, tomar um pouquinho de cuidado para não exagerar. E cada alimentação, cada diabético responde de uma forma com um alimento, tá? Mas não é para ficar aquela coisa assim, eu nunca mais vou comer doce, por ser diabético. Depende, é o que eu falei, uma criança que tem diabetes tipo 1, você chega no aniversário, ela tá todo mundo comendo, ela não. Será que realmente precisa fazer isso? Não tem artifício para a gente deixar ele comer excepcionalmente no aniversário e manter a glicemia boa? Tem. Tá? Então, para tipo 1, tipo 2, a alimentação é importante. Atividade física também, manter um controle glicêmico. Lembrando que atividade física, se você não comer, a tendência do diabetes com a glicemia é baixar, principalmente no tipo 1. Então, quem tem diabetes tipo 1 tem que ficar atento com a glicemia durante a atividade física, antes, durante e depois. Tá? E o tratamento, vamos dividir aqui para o tipo 1 e o tipo 2. Vou começar pelo tipo 2. O tipo 2, existem medicamentos, tanto orais e injetáveis sem ser a insulina. Não vou falar as classes, tá? Porque não é o propósito aqui do vídeo. Mas ele tem, tanto na forma de comprimido ou injetável, sem ser insulina. Tem situação que precisa de insulina se o tratamento medicamentoso tradicional não está funcionando, para ou melhorar a ação da insulina, que é o mais comum, que lembrando tipo 2, a primeira ação é a dificuldade na ação da insulina, ou, em último caso, quando o diabetes tipo 2 está muito descompensado há muito tempo, a longo prazo ele também deixa de produzir insulina. Não tanto quanto no tipo 1, mas ele deixa de produzir insulina também. Ok? Então, no tipo 2, você usa medicamentos para melhorar a ação da insulina ou até para melhorar a produção de insulina
que através de comprimidos ou medicamentos injetáveis. E se o controle não estiver bom, aí você, em último caso, acaba usando insulina. E o tipo 1, por ser defeito na produção de insulina, aí o tratamento é insulina. Ok? Aqui eu queria lembrar de um tratamento que o pessoal comenta muito, que pergunta muito para a gente, o transplante de célula-tronco. Tá? Aqui em Ribeirão Preto tem o Dr. Carlos Eduardo Barracuri, que trabalha muito bem com isso. O pessoal da HC de Ribeirão Preto trabalha muito bem com o transplante de célula-tronco. Só que o transplante de célula-tronco é um tratamento agressivo. Então, por hora, ele é só feito a partir... é feito em diabetes tipo 1, ok? Porque no tipo 1 você tem a produção de anticorpos que atacam a próprio pâncreas, ok? E o transplante celular-tronco, a pessoa tem que ter pelo menos 18 anos de idade, acima de 18 anos, e 6 semanas de diagnóstico. Então, um diagnóstico precoce de diabetes, e o mais comum é pedir para não ter cetoacidose diabética. Só que aí isso é um primeiro critério, para depois a pessoa conversar e eles verem se ela preenche o critério para fazer esse transplante. A ideia do transplante é tentar deixar a pessoa sem usar insulina, tá? Só que o tratamento é agressivo, é com quimioterapia, tá? É um tratamento difícil, não é muito simples, dá para fazer, só que são casos muito específicos. Mas para o diabetes tipo 1, o tradicional tratamento é a insulina. Muito bom. Insulina, quando é aplicada no corpo, a gente tem que pensar em 2 tipos de insulina. A insulina que atua no jejum da pessoa e a insulina que atua na refeição da pessoa. Tá? Apesar de ser um hormônio só, a insulina, ele tem 2 ações diferentes. Manter a glicemia adequada no jejum, para evitar a hipoglicemia, e queimar o que vai comer na refeição. Okay? Então, tem 2 tipos de insulina. A de ação mais lenta, que seria NPH, insulina glargina, tem vários tipos aqui. E as rápidas, ou ultra rápidas, regular, lispro, lulizina. Então, de novo, apesar do nome igual, a insulina de ação mais lenta vai ver a glicemia quando estiver em jejum. Okay? Quando comer, aí a rápida vai atuar naquele alimento que está sendo digerido. Tá? Então, são 2 tipos de insulina que podem ser, você pode conseguir na rede pública, você pode conseguir no particular, e ela, forma de aplicação, é sempre injeção, tá? Normalmente mais de uma vez por dia. As insulinas lentas de 1, 2, às vezes até 3 vezes por dia, dependendo da situação, mas normalmente é de 1 a 2 vezes por dia. E as rápidas após cada refeição, e que nem o exemplo que eu dei da criança que vai comer no aniversário, você pode fazer uma aplicação extra. A rápida você pode aplicar mais vezes por dia, não tem problema. Tá? O importante é manter um bom controle glicêmico. Às vezes é melhor fazer várias aplicações de insulina rápida ou ultra rápida para manter a glicemia estabilizada do que fazer pouca aplicação e você ter complicação do diabetes. Okay? E aí a dose é de acordo com o paciente, de acordo com a idade, de acordo com o peso. Okay? E pode ser dose fixa. A dose das insulinas lentas, que são mais lentas, elas são fixas. Okay? As rápidas, elas podem ser fixas, ou a gente pode usar um método chamado contagem de carboidrato. Quem tem diabetes, principalmente do tipo 1, se ouvir, ver esse vídeo, já vai estar sabendo do que eu estou comentando. A contagem de carboidrato funciona, é um método que foi criado para dar uma flexibilidade para o diabético na alimentação, porque, de novo, exemplo de criança. Você fazer sempre aquela refeição para diabético, para criança, ela não aguenta. É uma hora que a gente não sabe. A criança é diferente.
ela quer coisa mais lúdica e quer ter mais liberdade. Então, a partir do momento que a gente tem a conta de carboidrato, a gente consegue ver quanto de carboidrato ele consome em determinada refeição, e de acordo com o que ele comer, a gente faz uma conta para ter uma dose X de insulina. E aí as doses são variadas. É um jeito de ter uma liberdade maior, tá? Para uma flexibilidade na alimentação. Claro que não pode exagerar, mas isso é para qualquer pessoa, mesmo os não diabéticos. E outra forma de aplicação de insulina, além da seringa, tem a caneta. A caneta costuma ter a facilidade para aplicações de valores menores de insulina e a agulha costuma ser menor e é fácil de transportar. E ela já fica prontinha na caneta, ou você põe o refil lá dentro, que na seringa você tem que preparar lá tudo na hora. E o outro formato de aplicação de insulina seria a bomba de insulina. A bomba de insulina é um aparelho, tipo um celular menor, que você programa para que a insulina trabalhe 24 horas no corpo. Aí você só trabalha com insulina rápida. Ela trabalha com o jejum e a refeição. Nesse caso, acaba usando a contagem de carboidrato. Ele é mais caro, mas dependendo da situação é possível pegar através de processo, tá? E ajuda muito, principalmente crianças pequenas, que tem muita hipo, por aí, tá? Então a gente toma, é um outro método de uso de aplicação de insulina. E mais um detalhe, a gente tem que comentar a questão da tecnologia no diabetes. Falei da bomba de insulina, mas a gente pode falar também de educação em diabetes, por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo, a gente está conversando um pouquinho de diabetes. Existem sites, blogs, fanpages no Facebook, tem minha fanpage, tem a Dudu, tem farmácias que são especializadas em diabetes. Aqui em Ribeirão Preto tem a Droga Diet, a Diabetes Pharma, que são especializadas em diabetes, por exemplo. Existem blogs, uma pessoa que eu recomendo muito, não sei se você conhece, a Mônica Amaral Lenzi. Ela é farmacêutica, uma educadora em diabetes muito boa. Ela tem blog, ela tem fanpage, ela fala muito bem uma linguagem simples de diabetes para as pessoas, que tem várias dicas, tá? Armazenamento de insulina, que você tem que tomar cuidado com temperatura e tudo mais, depois a gente pode comentar. E então, esse acesso é importante. A gente tem que tomar cuidado para ver aonde você está acessando, porque tem sites e sites. Tem sites por aí, até de médicos, não posso citar não por questão ética, que promete a cura do diabetes, seja tipo 1, tipo 2, só com alimentação. E não é bem isso. Tipo 1 não pode deixar de usar insulina, por exemplo. Não existe uma mágica, né? Não, exatamente, não existe uma mágica. A gente tem que tomar cuidado para não achar que é tudo milagroso. Não é bem assim. Então, se você vê um site que promete um milagre, seja a situação que for, pula fora. Então, tem sites registrados, então a Sociedade Brasileira de Diabetes disponibiliza para os pacientes em campo para eles, falando de diabetes, uma linguagem fácil, acessível. Tem educadores de diabetes, eu sou educador de diabetes, fiz o curso, a Mônica, que nem eu comentei, as farmácias especializadas, e tem artigos bons de diabetes para você pesquisar. A contagem de carboidrato, você tem um manual para fazer a pesquisa, para fazer a contagem de carboidrato, existem aplicativos de celular também para fazer a contagem, ensinar coisas de diabetes. Então a gente tem que saber usar a ferramenta da forma correta, tá? Tem gente que tem dificuldade de mexer com tecnologia, não tem problema de não usar tecnologia, não é obrigado. Tá? Isso o tratamento, o segmento é individualizado, cada um é cada um. Então a gente tem que respeitar o espaço alheio. Mas tomar cuidado para não dar bozeira, porque senão podem ser bobeiras das mais variadas, né?
A gente escuta muito falar de receitinha mágica. Bate uma berinjela com aquilo que vai acontecer. Quer falar a respeito? Sim, acho que é importante. Principalmente o pessoal mais de idade, ouve essas receitinhas e já vai lá e testa. E o problema principal que eu enxergo nisso é que às vezes a pessoa faz essa receitinha, consome e fala, não, agora eu posso comer doce porque vai controlar a minha diabetes, essa receitinha mágica, né? Então acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. É um outro mito. Eu tenho, chá, toma esse chazinho que vai curar a diabetes. Vai curar. É interessante, eu até vou passar uma experiência minha mesmo, pessoal. Em 2007 eu tive câncer de linfoma e eu fiz tratamento, fiz quimioterapia, radioterapia e durante o tratamento, vejam bem, durante o tratamento eu tinha acabado de me formar, janeiro de 2007 foi minha formatura, descobri em fevereiro. Durante o tratamento, uma pessoa tentou entrar em contato com a minha mãe para prometer uma planta milagrosa para curar o meu linfoma, que é um tipo de câncer. Eu falei para ela, não, toma cuidado. Então, para você ver que uma coisa que tem que tomar um pouquinho de cuidado, nós profissionais, o Renato ontem, e outros profissionais sérios, a Mônica, a Fabiana Diabetes Pharma, a Débora da Droga Diet, entre outros, pessoa que faz o trabalho sério, ela não vai te prometer milagre, ela vai querer cuidar da tua saúde. Então, se você vê uma pessoa que vai te abordar de uma forma que parece que vai ter milagre, vende aquele produto, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso. Então, por exemplo, o que eu aconselho agora falando na parte profissional, que até vai envolver um pouco a aula de ontem, mas vou falar de hoje e o Du vai entender o que eu vou falar. Eu sou médico, eu sou pediatra, eu sou endocrinologista infantil e tenho um título de especialista. Eu fiz residência aqui na Graça de Ribeirão Preto e eu tenho um título registrado no Conselho Regional de Medicina. Você pode pesquisar o profissional da saúde, o currículo dele. Vou falar na parte médica, não sei se na parte da nutrição tem isso, mas na parte médica, depois você até comenta. Na parte médica, existe o site do Conselho Federal de Medicina, cfm.org.br, e lá você pode fazer a busca por médico. Você põe o nome da pessoa e aí ele baixa o CRM, se tem título de especialista registrado. Então, é importante ver, porque tem gente que atua por aí e não é da área. Tá? Então, existem os pseudo-endócrinos, pseudo-nutricionista, está acontecendo muito isso, pseudo-nutrólogo. Então, você pode pesquisar. É uma forma de ver a credibilidade do profissional, tanto pelo site do CFM quanto pelo CREMESC, que é regional. Você pode ver se o profissional tem o RQE, que seria o Registro de Qualificação Especial. A partir desse registro, você sabe que aquela especialização que ele fez é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina e que aquele médico, ele realmente fez uma especialização que é aceita pelo Conselho. Então, é um profissional que tem uma credibilidade, você pode confiar. Tá, se vocês quiserem usar meu nome como exemplo lá no site, fique à vontade, que está lá no RQ 39736, até guardei. Então, vocês podem ver lá que eu tenho de pediatria e de endocrinologia pediátrica, tá? Então, só para a gente ficar um pouquinho de olho com essa coisa do milagre nos tratamentos, entendeu? Porque o diabético vai ter vida normal. Então, de novo, não é para tratar diabetes como coitadinho, ele tem diabetes. Não é isso, não é por aí. Eu acho que isso só piora a situação. O diabético é um ser humano como o outro, como a mim, que nem o Du, tá? Pode fazer o que quiser. A diferença é que, por exemplo, o diabetes tipo 1 precisa usar insulina. Mas vai ter vida normal, atividade física e tudo mais. Tudo normal, viajar. O tipo 2 também. O cuidado é maior? Mas vai ter vida normal, tá? Uma coisa uma observação que muita gente pergunta que eu não tinha comentado ainda, a questão da genética no diabetes. Doutor, eu herdei de tal pessoa? Pode ser. Fator ambiental interfere também, tá? Então, no diabetes tipo 2, uma alimentação ruim,
excesso de gordura abdominal pode causar diabetes. No tipo 1, dependendo do tipo de alimentação, aumenta o risco dessa produção de anticorpos que ataquem o pâncreas. E na parte genética, só para você ter uma ideia, a pessoa que tem diabetes tipo 1, os filhos têm 40% de chance de ter diabetes tipo 1. No tipo 2, a chance aumenta para 80%. Todo mundo acha que o tipo 1 está mais ligado à genética que o tipo 2, mas na verdade é o contrário. O tipo 2, se a pessoa tem diabetes tipo 2, aumenta o risco dos sucessores terem diabetes também. Tá? O que mais você quer comentar? Alguma coisa? Acho que da alimentação a gente poderia entrar um pouquinho. Parte de pico glicêmico. Ah, sim, gente. Fique à vontade para perguntar, tá? Isso, está à disposição aí. A gente tem essa preocupação muito grande com doce, mas na realidade, cada alimento tem seu pico glicêmico. Então, a gente tem vários tipos de carboidratos. O açúcar, por exemplo, é um carboidrato simples. Então, o carboidrato simples ele tem um alto pico glicêmico. Se você vai comer uma massa, um pão, por exemplo, ele também tem seu pico glicêmico específico. Se você tem a opção de um pão integral a um pão branco, o pão integral tem um pico glicêmico muito menor do que o pão branco. Então, para quem precisa fazer esse controle da glicemia, o consumo de alimentos integrais é muito melhor do que realmente os alimentos brancos, farinha branca, açúcar, e também lembrar que o diabético não deve usar só o adoçante. Né? O consumo dos variados tipos de carboidratos fazem parte de uma dieta equilibrada para essa manutenção da glicemia, para evitar também o que o Dr. Tiago estava comentando aqui da hipoglicemia também. A pessoa consumir só alimentos integrais e só adoçante, pode acontecer de ter uma hipoglicemia também. Só uma observação também, boa essa observação do Edu, assim, não quer dizer que a pessoa não pode comer pão branco, não pode comer doce, essas coisas. Só o cuidado é maior porque normalmente o índice glicêmico, o pico de glicemia nos alimentos brancos com açúcar refinado, açúcar simples, o pico glicêmico costuma ser maior. Mas aí tem uma outra observação também que eu queria comentar. Meu vizinho come pão integral 3 por dia e não aumenta a glicemia dele, para mim aumenta. Isso é possível? Cada organismo é de uma forma. Então a gente tem que tomar cuidado que a minha alimentação é uma, a da Edu é outra, a sua é outra. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que a alimentação do vizinho serve para você. Exatamente. E outra coisa, de novo, não restringir carboidrato. Então, dieta low carb, ou zero carb, pode melhorar a glicemia? Pode, porque você está consumindo os carboidratos. Mas tem que tomar cuidado, você não está baixando demais essa glicemia e causa uma hipoglicemia severa. Isso é uma coisa que a gente também lembra em todos os vídeos, que dieta é específica pessoa a pessoa. Se o seu vizinho tem diabetes, pode ser que vocês dois tenham diabetes tipo 1, vocês dois tenham diabetes tipo 2. Não importa. A dieta do seu vizinho não serve para você. O seu vizinho pode ter um peso diferente, pode ter uma altura diferente, um biotipo diferente. A gente é individual, cada ser humano tem suas características, então o metabolismo é diferente, a genética é diferente. Não use a mesma dieta do seu vizinho. Hoje, para quem não tiver acesso a uma consulta particular, a saúde pública hoje oferece nutricionistas, nutrólogos, então a gente pode procurar essa informação. Então vamos evitar usar a mesma dieta, a mesma alimentação, medicação também, não vamos copiar a medicação do vizinho, a automedicação é perigosíssima. Isso. E para o diabético, principalmente, porque o diabético, cada caso é um caso e é muito específico, então vamos tomar esse cuidado. E outra coisa que eu tenho que lembrar, na questão ética, falando na área de endocrinologia propriamente dita, o endocrinologista oficialmente não pode prescrever dieta. Então a gente fala de diabetes, fala da parte medicamentosa, fala da parte teórica, mas aquela prescrição da alimentação, dia a dia, aquela pontinha toda que se faz,
o endocrinologista não é permitido, então, fazer grade alimentar. A única especialidade médica que pode falar sobre alimentação, dieta, é a nutrologia, tá? Prescrição de dieta é nutrologia ou nutricionista, tá bem? Lembrando também, pessoal, às vezes faz academia, professor de educação física também não tem essa aptidão para falar sobre alimentação. E blogueiro, principalmente, muita gente que vê receitinha de blogueiro... Tem uma recente aí, né? Tem. Uma recente que está dando problema. A gente sabe que... Esse Big Brother, só a minha dica. Isso não é legalizado, então vamos focar nutrologia e nutrição é quem prescreve dieta, tá bem? Perfeito. O acompanhamento multiprofissional, ele é muito melhor do que apenas um profissional. Se você tem diabetes, você tem a possibilidade de conversar com um endócrino, um nutrólogo, um nutricionista, um professor de educação física, é muito bacana. Perfeito. A questão também da psicologia, às vezes a pessoa tem um pouco mais de ansiedade, tem uma procura maior por alimentos doces ou massas, a psicologia também pode ajudar. Então, o trabalho multidisciplinar com vários profissionais, cada um atuando na sua área, é o que vai fazer você chegar no seu resultado. Cada um no seu quadrado. Aliás, antes só mandar um beijo para a Aline. Tudo bom, Aline? Obrigado por estar assistindo. A Rafa tem diabetes tipo 1, ela segue comigo, um amor de pessoa, tá? E essa questão da equipe multiprofissional, que o Du comentou, não adianta um profissional tentar fazer tudo sozinho, tá? Delegar funções é importante, então a Aline está aí que não me deixa mentir, que eu gosto de delegar função para nutricionista ou nutrólogo, dependendo da situação, psicóloga, educador físico. Aqui em Ribeirão Preto tem o Cássio Fiani, cara super do bem, que sabe trabalhar com diabetes como ninguém, um ótimo educador físico. Tô fazendo esse merchan de graça aí, o pessoal tem que agradecer. Eu mandar um abraço pro Cássio, mas é um cara super competente, sabe trabalhar muito bem com diabetes, porque eu já assisti uma aula dele, tá? E para quem tem a dúvida, como um educador físico, por exemplo, pode ajudar um diabético? Falando, por exemplo, da diabetes tipo 2, a gente sabe que o aumento da gordura abdominal, o excesso de gordura abdominal, faz com que a insulina ela tenha uma resposta menor no organismo. Então, se você tem um educador físico te ajudando a reduzir essa gordura abdominal, você pode ter uma resposta melhor da insulina e, de acordo com a prescrição do seu médico, fazer alteração do medicamento, usar um medicamento com uma dosagem menor e uma melhoria da qualidade de vida. E também, para quem tem a diabetes tipo 1, a melhoria de qualidade de vida é proporcional também. Exatamente. E a gente saber a atividade física, claro, o educador físico prescreve, mas os outros profissionais precisam saber para ver o comportamento do diabético. Existem pessoas famosas aí, nadador, ator da Globo, tem o José Loreto, tem diabetes tipo 1, a Paula Toller tem diabetes tipo 1. Então, para você ver que a pessoa pode ter vida absolutamente normal, mas tem que ter essa equipe multidisciplinar. Pessoa que um profissional faz tudo, não dá certo. Isso aí a gente tem que saber delegar a função, até porque é muita informação para a cabeça do paciente e quanto mais pessoas juntas para tentar dar uma melhorada para o paciente, melhor. Ele vai se sentir bem, a adesão é maior, eu percebo muito isso também. Exatamente. Tá. Eu queria comentar uma coisa, voltando no assunto de insulina, que muita gente fica preocupada com a questão do armazenamento da insulina, que é importante comentar. A insulina, você pode guardar na geladeira, até é bom guardar na geladeira para não perder, tá? Evite guardar na porta da geladeira, porque ela chacoalha muito e aí muda a propriedade da insulina. Deixa naquela gaveta lá das frutas, das verduras, tá? E quando a insulina está fechada, é a validade que está na embalagem, tá? E quando você abre, a partir do momento que você abre a insulina, normalmente ela dura 28 dias.
não me engano, só uma insulina, acho que é a Degluteca, que dura 2 meses, se eu não me engano. Mas a grande maioria, Abril, a insulina, dura 28 dias. E aí você pode guardar a insulina na geladeira, mesmo depois de aberta. Mas aí o que eu aconselho, quando for aplicar, tirar pelo menos uma meia hora antes, tá? Por quê? Tudo que é gelado é mais dolorido. Senão a pessoa vai reclamar de dor. Então tira, deixa, chega na temperatura ambiente e depois aplica, tá? Você até pode deixar em temperatura ambiente, mas você pode guardar na geladeira. Normalmente a gente fala para guardar na geladeira para deixar fresquinho e tudo mais. Perfeito. Entendeu? E, importante. Todo diabético tem que fazer acompanhamento médico, seja tipo 1, tipo 2. O monitoramento de glicemia no tipo 2 costuma ser mais intenso, é importante, então a gente acaba vendo as glicemias antes e depois da alimentação, e você pode fazer por ponta de dedo, ou tem aparelhos que são sensores que você pode instalar no braço, ou na barriga, ou outra região, que você pode, através de um aparelho, você pode escanear e ver a glicemia, ou ele por Bluetooth, através da bomba de insulina, por exemplo, ele manda o dado automaticamente da glicemia. Não posso falar marcas por motivos óbvios, tá? Mas você pode fazer tanto ponta de dedo como usar esse sensor, tá? Para quem tiver interesse de conversar mais a respeito, depois me manda uma mensagem que a gente conversa mais a respeito tanto do sensor, da bomba, tudo mais. Os diabetes têm que tomar sempre cuidado, fazer avaliação com oftalmologista, com dermatologista. A gente faz o controle dos rins. O diabetes tipo 1, por ser uma doença que a gente chama de autoimune por causa da produção de anticorpos, a gente pode ter associação com outras doenças, que é o hipotireoidismo, hipotireoidite de Hashimoto, doença celíaca, entre outras. Então a gente faz esse controle, esse cuidado. Lembrar que o diabético tem que tomar cuidado com o colesterol, principalmente que o carboidrato, ele é muito convertido em triglicérides, então quem tem uma hiperglicemia, o triglicérides aumenta, que nem comentamos ontem. Tá? Então, tentar fazer todo o segmento sozinho não é legal. A gente entende até aqui, às vezes a gente vê que, infelizmente ainda, tem profissional de saúde que ainda não está preparado para lidar com o diabético, não sabe entender os anseios deles, não sabe para que serve a insulina tal ou outra dose, não sabe calcular, não mexe com contagem de carboidrato. Isso é importante. Muita gente agora lê sobre contagem de carboidrato, lê sobre bomba de insulina, lê sobre tecnologia, quer ter uma qualidade de vida maior. E aí o profissional da saúde tem que estar antenado quanto a isso. Não adianta a pessoa estar desligada do mundo e achar que só um tratamento resolve. A gente tem que pegar os anseios das pessoas. Às vezes a pessoa acha que tem condição de usar bomba de insulina. Então nós temos que julgar isso. Se dá ou não, mas assim, tem que dar a possibilidade da conversa. Não já falar, não pode. Tem que ver se a pessoa está disposta, consegue usar, fazer a contagem de carboidrato. Então, de novo, é muito individualizado, depende de paciente para paciente. E lembrando que, ao mesmo tempo que a parte nutricional, nutricionista e nutrólogo pode prescrever, a parte de atividade física, só o educador físico pode prescrever, a parte médica, medicamentosa, função do endocrinologista. O nutrólogo também, se ele souber mexer com diabetes, ele pode, porque ele é médico, né? Medicamento, o médico pode fazer. Mas, por exemplo, o farmacêutico, qual que é a função do farmacêutico? Muita gente acha que o farmacêutico não tem importância. Tem sim. O farmacêutico, na parte prática, ele entende do mecanismo de cada medicamento. Então, ele pode, de repente, sugerir outro medicamento, conversar com o médico, falar, tem outro que é melhor. Ou, o que é muito comum, graças a Deus, a Fabiana, a Débora fazem com maestria, a Mônica também faz com maestria, ensinar como é que aplica aquela insulina. A gente ensina na consulta, mas às vezes o tempo é muito curto, mas ele vai lá e ensina de novo.
locais de aplicação de insulina, que seriam no abdômen, uns 3, 4 dedos a partir do umbigo, em cima da nádega, na região lateral da coxa, aqui na porção de trás dos braços, fazendo o revezamento, não pode aplicar sempre no mesmo local, tem que trocar local. Então, tudo isso na consulta médica a gente acaba comentando, mas o farmacêutico faz isso também. Ele tem essa função. Tem muitos farmacêuticos que sabem lidar com isso. Então, para você ver que cada profissional da saúde tem um papel nisso em prol da tua saúde. Perfeito. Quer comentar mais alguma coisa? Acredito que ficou completo. Talvez alguém possa ter alguma... Se alguém tiver dúvida, pode perguntar agora. Ontem já tinha comentado, mas vale aqui, se vocês quiserem mandar mensagem através da fanpage da Revista Saúde, pelo Du, que aí me repassa a pergunta. Eu tenho uma fanpage também, a Thiago Santos Irose, _endocrinologia, quem quiser perguntar a respeito, tá? É importante tirar essas dúvidas, tá? Pergunte, leia locais oficiais de blogs, de sites de sociedade brasileira, converse com um profissional da saúde que sabe mexer com diabetes, educador físico, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, farmacêutico. Não pega milagre, não pega nada de orelhada. Veja de forma aprofundada como é que funciona. Isso a tua saúde agradece. Perfeito. Em breve a gente vai ter um vídeo falando sobre alimentação para o diabético, mais específico. Uhum. E também vamos ter um falando sobre os diferentes tipos de equipamentos, sobre a bomba, sobre a caneta, como que utiliza, como que funciona. E esses vídeos que a gente está gravando aqui, eles vão tanto ficar disponíveis na fanpage da Revista Saúde, quanto vão estar também no YouTube, para quem quiser se inscrever no canal e está deixando suas dúvidas. Em qualquer um dos canais que você deixar sua dúvida, já a gente vai estar no canal? O canal chama Revista Saúde São Paulo, SP. Revista Saúde SP, ótimo. Vamos saber que eu vou divulgar para todo mundo também, tá? Quero agradecer de novo por ontem e por hoje, obrigado aí pela parceria. O que vocês precisarem, 1 hora é pouco tempo, dá para falar um monte de coisa, sabe? Muita coisa. Eu quero agradecer a quem assistiu, quem vai assistir depois. Fique à vontade para compartilhar e estou à disposição para as dúvidas. Tá? E para quem tiver alguma sugestão, se quiser, a gente pode fazer palestras em escolas. A gente está com alguns eventos programados para alguns parques da cidade. Então pode deixar sua sugestão aí também, que a gente vai tentar ao máximo atender. É até importante vocês sugerirem temas para a gente poder preparar bate-papos desse tipo, palestras, para poder facilitar para vocês, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida e a gente não está sabendo, e aí é mais fácil para a gente atingir um público. Perfeito. Tá? Obrigado, viu, gente? Obrigado por ter assistido, estou à disposição. Obrigado, Du, mais uma vez. Obrigado, doutor. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até.